papel assim fundamental na minha vida, enquanto a minha formação profissional e a minha formação como pessoa. Meu pai, ele foi fundador do IBCCRIM, enfim, e ele recebia os boletins, que eu acho que na época era talvez a única, estou pensando em 1995, por aí, 94, 95, acho que era o principal meio de comunicação do Instituto. E eu comecei a ler os boletins, chegavam em casa, eu lia, e já estava estudando direito, né, direito penal, já gostava de direito penal, e, enfim, passei a acompanhar o Instituto pelo boletim. Um dia eu estava na faculdade, isso foi em 96, o Checaira, que era, na época, o presidente do IBCCRIM, me falou, por que você não vai lá no IBCCRIM, não aparece lá, tem umas reuniões, às terças-feiras tem reunião do boletim e às quintas reunião da revista. Mas você vai no boletim porque você está começando ainda, você vai na terça-feira no boletim conhecer o pessoal. E eu vim numa quinta-feira, numa terça-feira, melhor dizendo, né, numa reunião do boletim, e nunca mais larguei. E assim, passei a vir todas as terças-feiras. Depois, eu acho que quando passou para a gestão do Vico, todas as reuniões passaram a ser às quintas. E passei a participar do Instituto a partir do IBCCRIM. Passei a conhecer pessoas que eu conhecia de nome e também muito remotamente. Eu era uma estudante que estava no começo ali do curso, mas Alberto Silva Franco, Adalto Suanes, Alberto Toron, eram pessoas que eu Ranulfo, né? Eram pessoas que eu conhecia de nome e passei a encontrar aqui. Era aquela emoção que eu acho que todo estudante, né, quando chega aqui pela primeira vez, passa a sentir, e principalmente de ser tratada, né, de igual para igual, de ser tratada com deferência, de serem respeitadas as minhas opiniões no boletim, enfim. E aos poucos eu comecei a participar, vai ter uma reunião do grupo que vai formar os cursos, depois, quando a Ana Sofia foi diretora da revista, eu passei a dar opinião na revista, enfim, foram aos poucos, e na época o Instituto era muito pequeno, era só o segundo andar, então tudo girava em torno da mesma mesa. Então você estava numa reunião da revista, que era a mesma reunião do boletim, que paralelamente alguém estava montando um curso, convidando alguém para um curso, então era pequeno, era muito acolhedor, e era um local em que eu me sentia, não só me sentia bem, me sentia acolhida, mas sentia que eu tinha a oportunidade de ter contato com pessoas que estavam pensando as ciências criminais, que estavam escrevendo, estudando sobre isso, que era um lugar, eu acho, que mais privilegiado naquele momento do que a própria faculdade, do que o ambiente da faculdade, que eu era uma aluna, que eram aulas de tantas matérias, enfim, e aí eu comecei, enfim, a partir dali, isso foi em 96, na verdade foi em 97, quando eu comecei a participar do IBCCRIM, e daí nunca mais larguei. Participei de várias coordenações, comissões, fui membro da diretoria, enfim, até que chegou em 2013, quando estava terminando a gestão da Marta, e eu era secretária, eu acho que era a primeira secretária da gestão, e, enfim, acabei, enfim, numa conversa, enfim, acabei topando essa empreitada de ser presidente do IBCCRIM, que acabei exercendo em 2013 e 2014, assim. E desde então também continuei, né? Assim, a gente não sai do IBCCRIM, a gente talvez se afaste um pouco mais perto, um pouco mais longe, mas o IBCCRIM está sempre com a gente. Eu acho que não tem como ser diferente. Eu lembro quando foi criado o laboratório, porque o laboratório foi criado acho que em 2002, salvo engano. Eu já nem era mais estudante, assim, quando o laboratório, entre aspas, que eu fiz foi nas reuniões do boletim, enfim. Eu comecei no boletim, participei dos cursos, participei um período das relações internacionais, fui tesoureira segunda tesoureira do Podival. A gente bolou as mesas de estudos e debates. Eu fui a primeira presidente da comissão de mesas de estudos e debates, que era a ideia de trazer debates assim que não fossem cursos e que fossem uma coisa mais informal, mas que a gente promovesse alguns temas, enfim.
Isso foi na gestão do Maurício Zanoide. Fui da comissão do Código Penal, fui diretora do Boletim, fui diretora da revista. A diretora da revista fui depois de presidente, foi já mais recente, foi em 2017, 18, eu acho. Fui 2 vezes da comissão eleitoral, as duas eleições que a gente teve, que foram disputadíssimas, nas 2 vezes eu estava na comissão eleitoral e na segunda vez eu era presidente da comissão eleitoral, quer dizer, trabalhei, viu? Tenho trabalhado no Instituto. Tenho grandes amigos e grandes amigas que eu conheci aqui no IBCCRIM ou que eu já conhecia de outros lugares, mas que aqui no IBCCRIM eu pude conviver melhor, com mais tempo, com mais intensidade. Grande parte dos meus amigos, das relações profissionais que eu pude estabelecer, também se deram a partir do IBCCRIM. O IBCCRIM teve um papel, e tem, né, ainda hoje, um papel fundamental. Eu acho que a gente fala teve, porque eu acho que no início da carreira, ou no início da vida profissional, a gente conhece menos gente, a gente fica tateando, né, tem menos know-how de como as coisas funcionam, e aqui o IBCCRIM me deu abriu muitas portas. Eu sou muito, assim, eu devo muito ao IBCCRIM pelas portas que me foram abertas a partir da convivência com os profissionais, com as pessoas que eu conheci aqui. E além disso, eu também não tenho a menor dúvida da importância das minhas atividades, da experiência que eu tive no IBCCRIM para a minha carreira como professora universitária. O IBCCRIM proporcionou para mim ter acesso a uma biblioteca que, por mais que a biblioteca da Universidade de São Paulo seja uma das maiores bibliotecas que a gente tem, não é uma biblioteca tão atualizada como é a biblioteca do IBCCRIM. O fato de poder conhecer e conversar com pessoas que trabalhavam na área do direito penal, do processo penal, trocar ideias, discutir, participar da avaliação de artigos para o boletim, para a revista, pensar em cursos, em temas, enfim. Eu acho que isso abriu um horizonte que certamente teria sido muito diferente se não houvesse o IBCCRIM. Não vou dizer que eu não estaria onde eu estou se não tivesse o IBCCRIM, mas eu tenho certeza que foi fundamental para me levar onde me levou. Então eu vejo o IBCCRIM e vejo, assim, isso aconteceu comigo e vejo que acontece com as gerações que vieram depois também, assim, muitas pessoas mais jovens do que eu, mais novas do que eu também se valeram muito e se valem muito da experiência proporcionada pelo IBCCRIM para, enfim, para fazer carreira acadêmica, para estudar melhor e pensar melhor numa carreira, num concurso público, para advogar, enfim, eu acho que o IBCCRIM tem, eu acho não, eu tenho certeza que o IBCCRIM tem um papel fundamental nas nossas vidas pessoais, na questão das amizades, enfim, mas também na questão profissional e no quanto isso proporcionou, acho que proporcionar uma abertura de portas, sem dúvida nenhuma, acho que é o grande diferencial. O IBCCRIM tem essa característica, né? Se a gente pensar, o IBCCRIM foi formado por pessoas, por profissionais, foi fundado por profissionais já maduros, com uma certa experiência, e poderia ter se tornado um instituto de profissionais mais velhos, uma confraria, alguma coisa fechada que estaria girando em torno de si mesma. Mas não foi isso que aconteceu. Tenho certeza que isso teve por experiência própria, a importância do Dr. Alberto nessa captura dos jovens, né? Nessa sedução dos jovens, no sentido de se interessar pelos jovens e de valorizar os jovens, os estudantes, os recém-formados, principalmente, de entender que a gente está... de entender sobre a importância de haver essa renovação, né? Que a gente não adianta nada todos nós estarmos de acordo com uma série de coisas e a gente vai envelhecendo e isso não se renova.
Então, essa renovação, e nesse sentido, eu vejo uma mão muito clara do Dr. Alberto, e acho que, do jeito dele, ele contagia as pessoas que estão junto com ele. Então, talvez no início ele tenha sempre tido um papel muito importante, mas ele acaba desenvolvendo isso em todos nós, né? Essa busca por jovens talentos, por jovens profissionais, por estudantes, enfim. Então, isso é essencial para o Instituto ter o lugar que tem hoje, ter o papel que tem hoje, ter a dimensão que tem hoje, por conta da capilaridade que acabou tendo também com as pessoas mais jovens, e sem dúvida que o BCCRIM é muito importante para os jovens, né? Eu acho que aquilo que aconteceu comigo, de abrir portas, de desnudar assim, um horizonte que não era claro para mim quando eu estava restrita a uma vivência dentro da universidade, isso tenho a impressão que é feito acontece com todos e, enfim, com todo mundo que chega, de alguma maneira, acaba sendo picado ali pelo mosquitinho do BCCRIM e que acaba, enfim, sendo envolvido nas atividades e sempre está precisando de gente, sempre tem lugar, sempre tem... eu acho que esse estímulo aos novos talentos também, aos novos profissionais, é uma marca característica do Instituto, né? Pessoalmente, eu não senti uma pressão ou um excesso de expectativa, mas eu sei da importância disso, do quão simbólico ter sido a segunda mulher presidente do Instituto, sendo que imediatamente antes de mim a Marta tinha sido a primeira mulher. Eu nunca senti no Instituto nenhum tipo de tratamento menor ou menos privilegiado pelo fato de ser mulher, mas é um fato, é uma constatação. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a descrever as pessoas que eu encontrei, eram basicamente homens, né, que eram referências, que estavam ali como referências para nós, que estávamos chegando naquele momento. E havia, obviamente, mulheres também, mas eu vi um crescimento, eu acho que eu pude acompanhar um crescimento da participação das mulheres nas diretorias e nos próprios cargos, nas comissões, nas coordenadorias do IBCCRIM. Acho que é um processo natural que vem acontecendo nos últimos anos, acho que natural no sentido da gente ter mais mulheres se envolvendo, mas acho que é importante destacar o esforço que tem sido feito, e aí até destaco que isso até foi talvez da minha presidência, da Marta para depois, assim, de ter um esforço que talvez possa ser mais nitidamente visto na presidência atual da Marina, que teve uma preocupação muito... da Eleonora também, mas de não ter mais homens do que mulheres, ter um número igualitário, ou até, em alguns casos, até ter mais mulheres. E aí tem a questão que também é uma questão importante, que é a questão racial, que é uma preocupação, essa talvez até mais atual ainda do que a questão de gênero. A gente vê o IBCCRIM se adequando às novas demandas sociais, expectativas do nosso tempo, né? Se a gente pensar 30 anos atrás, essa demanda ou essa pressão, se a gente puder dizer, por igualdade de gênero, de raça, era algo que absolutamente não existia, não se falava, isso não era um não tema, não havia essa questão, né? E mais recentemente isso é uma imposição e é algo absolutamente correto e necessário e absolutamente pertinente. Errado seria se não estivesse, se não houvesse essa preocupação, mas o fato é que a gente percebe ao longo desse tempo um crescimento da participação das mulheres, uma valorização, uma importância, e também a questão racial, principalmente com as pessoas negras, que sempre foi um número bem menor, eu acho que até mais evidente a pequena participação das pessoas negras, que ultimamente tem sido mais privilegiada no Instituto. Antes mesmo de eu ser presidente, isso foi anterior à minha presidência, foi dado espaço aqui no Instituto ao trabalho do grupo Maria Marias,
que é um grupo coordenado basicamente pela Melinha e que tem por objetivo promover a formação de agentes populares, de mulheres com atuação popular na questão da violência de gênero, na prevenção e na informação sobre questões relacionadas à violência de gênero. Então, esse é um trabalho que vem sendo desenvolvido no Instituto já há bastante tempo, muito importante. É um trabalho de intervenção, acho que direta na sociedade, é um trabalho que escapa da questão dogmática, científica do IBCCRIM, mas que tem um aspecto muito importante de levar o IBCCRIM, levar o conhecimento e levar o empoderamento das mulheres para a sociedade e, mais especificamente, para pessoas, para grupos sociais mais vulnerabilizados, enfim. Então, esse trabalho do Maria Marias é um trabalho muito importante, fundamental, que mostra, na minha visão, o comprometimento do IBCCRIM para além da academia, para além das ciências criminais em si mesmadas, né? Eu acho que tem um aspecto importante nesse sentido. E ainda dentro dessa temática de gênero, também ao longo dos últimos anos, isso nos anos 2000, basicamente, a gente teve um incremento da preocupação dogmática, da preocupação legislativa com a proteção das mulheres, com o enfrentamento da violência doméstica. Enfim, a gente viu a criação da Lei Maria da Penha, os impactos que isso trouxe, os debates que estiveram na base da própria criação da lei. Não foi uma lei que foi acolhida por todos de maneira festiva, de maneira entusiasmada. Houve muitos debates, houve muita discussão, mas o fato é que a Lei Maria da Penha ela é de verdade uma lei muito importante e que se mostrou muito importante até pelos seus instrumentos não penais, pelas possibilidades de atuação do Estado na proteção das mulheres, até por meio de instrumentos não penais, e se tornou, esse tema de gênero vem se tornando muito relevante na nossa sociedade e, consequentemente, também muito relevante para o IBCCRIM. Nós participamos ali já na década seguinte, 2010, na década de 2010, nós participamos de debates que precederam a própria formação da lei do feminicídio, a criação do tipo penal, né, do feminicídio. E essa questão de gênero ela é tão relevante para o Instituto e para a sociedade que um aspecto importante de ser lembrado, em 2018, quando eu estava à frente da revista, nós fizemos um dossiê temático sobre gênero e direito penal, né? E foi talvez um dos primeiros dossiês que a gente teve uma demanda muito grande, a gente recebeu muitos trabalhos. Isso até criou um problema para nós, porque a gente não teve gente suficiente para analisar os trabalhos, a gente acabou atrasando a própria seleção dos artigos, acabamos selecionando mais artigos do que o que a gente tinha previsto inicialmente, acabamos criando, ao invés de ser um dossiê, de ser uma parte da revista, acabou sendo uma revista inteira dedicada para esse tema, uma revista maior do que as revistas anteriores, e ainda sobraram artigos que acabaram sendo incluídos num livro que foi publicado pela editora De Plácito, que eu acabei ajudando a coordenar, com artigos que sobraram da edição do dossiê especial e que não puderam ser aproveitados por uma questão de espaço. Eu acho que isso mostra bem o crescimento, a importância e o crescimento desse tema dentro do IBCCRIM, né? A preocupação com a violência doméstica desde lá do início dos anos 2000, com a questão, os debates em torno da lei dos juizados especiais, das transações que envolviam violência doméstica e o quanto aquilo era inadequado, o quanto aquilo precisava ser mudado, passou pela Lei Maria da Penha, passou posteriormente pela lei do feminicídio e, mais recentemente,
outras novas mudanças legislativas que vieram a trazer mais, incorporar maior proteção ainda para a mulher. Eu acho que também um outro ponto que mostra o destaque desse tema é que me parece que hoje é impensável pensar num seminário internacional que não tenha pelo menos 2 ou 3 mesas sobre gênero, sobre questão da mulher, né? No ano passado, se não me engano, acho que teve a questão da legítima defesa da honra, tem a questão do stalking, tem uma série de temas que, inevitavelmente, acabam sendo abordados em cursos, em seminário internacional, nas publicações do Instituto, e isso expressa bem, acho que esse momento pelo qual nós passamos de não só valorização da mulher dentro do Instituto, como eu já falei, mas também de preocupação com a proteção e com o papel social da mulher na nossa sociedade. Esse tema da proteção das mulheres, da violência contra a mulher, enfim, é um tema que sempre ensejou muito debate dentro do Instituto, porque, ao mesmo tempo em que é evidente a importância da proteção das mulheres, é evidente essa preocupação com a violência doméstica, com esse fenômeno social da violência doméstica que é muito maior, é muito mais intrínseco à nossa sociedade do que pode parecer. Então é muito importante nós nos preocuparmos com a proteção das mulheres. Esse tema sempre foi objeto de muito debate, principalmente porque quando a gente fala, no caso de violência doméstica, no caso de uma mulher que foi vitimizada, etc., ou que foi vítima, melhor dizendo, de um crime, a gente está falando necessariamente de um agressor, a gente está falando do processo contra um agressor, a gente está falando da possibilidade desse agressor ser preso, etc. E o IBCCRIM sempre se posicionou, na sua essência, no sentido de promover as garantias individuais no processo, no sentido de garantir todos os meios de defesa, etc. E isso pode levar a uma interpretação, a um problema interpretativo de significar o excesso de proteção ao acusado significar menos proteção à mulher, ou, ao contrário, o excesso de proteção à mulher significar menos proteção ao acusado, e acredito que essa seja a raiz, vamos dizer, de muitos debates que sempre surgiram e que continuam presentes na sociedade em geral, no mundo jurídico em geral e no IBCCRIM também. E mais recentemente, essa questão da revitimização da mulher nas audiências, nos julgamentos, enfim, isso é uma expressão muito clara desse dilema a ser enfrentado pelos atores do sistema de justiça, o quanto proteger a mulher significa relativizar os direitos do acusado e vice-versa, e me parece que esse é um dos grandes desafios também para o IBCCRIM no presente, né, e olhando para o futuro, no sentido de encarar essa dificuldade e pensar, junto com a sociedade, qual é a melhor forma de fato, garantir os direitos das mulheres, promover a proteção dessa camada, desse grupo social muito, muito relevante, que merece proteção, mas, ao mesmo tempo, sem, com isso, abrir mão dos direitos dos acusados. Acho que esse é um dos grandes desafios do IBCCRIM hoje e para o futuro. Essa postura, muitas vezes, por parte da sociedade, expressa pelo legislador, né, no sentido de querer se resolver tudo pelo direito penal, querer resolver um problema social super complexo, como a violência doméstica, por meio do direito penal, e exclusivamente por meio do direito penal. Me parece que o problema não é o uso do direito penal, é o não uso de outras formas de solução ou de encaminhamento desse problema. E o IBCCRIM tem também um papel muito importante nesse debate, no sentido de jogar luz para outras formas de enfrentar o problema, que não seja exclusivamente por meio do direito penal. Mas esse é um debate que certamente vai nos ocupar ainda por bastante tempo e que implica uma série de posicionamentos, de leitura, de discussões, reflexões, que isso mostra que o IBCCRIM tem trabalho pela frente. O IBCCRIM, por falta de trabalho, o IBCCRIM não vai morrer. Essa atuação internacional do IBCCRIM,
ela é interessante como ela foi sendo construída aos poucos e foi crescendo, né? Voltando àquilo que eu tinha dito no início daquela reunião, das reuniões pequenas, em que a gente acabava resolvendo tudo, um pouco de cada coisa. Eu me lembro vamos fazer um contato com um professor na Argentina, um em Portugal, na Espanha, enfim. Eu pessoalmente não estava envolvida diretamente no início, mas você vê que a coisa vai crescendo, vai se intensificando, e aos poucos o Seminário Internacional do IBCCRIM se torna uma referência, e a gente sempre tem participação de professores estrangeiros, e além do Seminário Internacional, também nos cursos, enfim. Na minha gestão especificamente, a gente teve um momento de muita intensificação com o pessoal de Coimbra, com o pessoal de Portugal, com os professores portugueses, nos cursos de Direito Penal Econômico, basicamente, também com os cursos de Direitos Humanos, e foi na minha gestão que a gente começou o curso de Processo Penal. Foi uma conversa que eu me lembro de ter tido com a professora Anabela, a professora Maria João, a professora Cláudia, lá em Portugal, da gente pensar em outros temas, e aí veio a ideia do curso de Processo Penal, que passou a fazer parte da nossa grade aqui com Coimbra. Então foi um período, assim, me parece, que foi muito rica a troca, principalmente com Portugal. Assim, esse foi eu acho que o ponto de maior aproximação internacional. Assim, continuávamos e tendo muito, como sempre tivemos, com professores alemães, espanhóis, enfim, mas com Portugal especificamente eu acho que teve essa questão dos cursos temáticos sendo oferecidos, e também dos cursos. A gente fez uma parceria com a ASP naquele momento, que foi na minha gestão, que, salvo engano, que a gente fez essa parceria, e com isso a gente conseguia transmitir o curso. O curso acontecia presencialmente em São Paulo, mas a gente conseguia transmitir os cursos para alunos ou de fora de São Paulo, ou mesmo em São Paulo, mas que queriam assistir do seu computador, enfim, que foi um começo, talvez um prenúncio do que veio a acontecer depois. Obviamente ninguém tinha ideia do que viria a acontecer com a pandemia e tal, mas assim, foi um primeiro momento de pensar na possibilidade dos cursos não ficarem restritos a um público de São Paulo, que era o que acontecia, e muitas pessoas vinham de outros estados para os cursos quinta, sexta e sábado, enfim, mas com a transmissão, isso foi um avanço, foi uma novidade que aconteceu ali por conta da parceria com a ASP durante a minha gestão. O IBCCRIM tem esse potencial, né? Há muito tempo vem semeando esse potencial, e o que aconteceu em razão da pandemia, do distanciamento social, que aconteceu com todo mundo, mas o IBCCRIM já estava pronto no sentido de que tinha muito material, muito conteúdo para oferecer. O que precisava era ter esse empurrão, né, esse pontapé de repente, as pessoas serem obrigadas a acompanharem as coisas das suas casas, e isso acho que certamente marcou e vai marcar daqui para frente. Não sabemos exatamente como as coisas vão voltar, em que medida as coisas vão voltar presencial, híbrida, etc. Mas certamente a gente percebe, e isso é resultado, né, de tudo que vem sendo construído no Instituto, né, porque também não adianta você ter uma demanda por cursos virtuais, as pessoas estarem em casa nos seus computadores, se você não tem o que oferecer. E o IBCCRIM sempre teve o problema oposto, sempre teve muito a oferecer e talvez uma dificuldade de encontrar como chegar, né, nas pessoas. Uma coisa que a gente fez na minha gestão, que foi muito importante nesse sentido do IBCCRIM sair de São Paulo e chegar para outras pessoas fora de São Paulo, que foi a digitalização da biblioteca. Assim, era uma demanda já anterior, né, já vinha de algum tempo, uma demanda no sentido de que a nossa biblioteca é uma biblioteca riquíssima, atualizadíssima, muito importante, mas é uma biblioteca física no centro de São Paulo. E exatamente por conta dos livros importados, dos livros raros que a gente tem aqui, também há uma limitação, que o associado não pode pegar o livro e levar para casa ou tirar um xerox. A gente produz as cópias aqui dentro e tal. E na minha gestão, quando eu era presidente, isso vinha de uma demanda
de uma demanda anterior, enfim, mas a gente tomou a iniciativa de digitalizar a biblioteca. E digitalizando a biblioteca, principalmente na questão dos artigos, isso tornou possível nós proporcionarmos para os associados, não só de fora de São Paulo, mesmo aqui de São Paulo, as pessoas não precisavam vir até a biblioteca fisicamente para acessar as revistas mais atuais, mais importantes, os artigos, enfim. Isso se tornou uma marca, né, um diferencial também da nossa biblioteca, no sentido de chegar longe, de os nossos associados terem acesso a todo esse conteúdo jurídico sem precisar sair de casa. Isso foi um grande passo que começou a ser feito ali, acho que em 2014, enfim, isso demorou, não foi feito de uma hora para outra, mas que foi muito importante, até para que depois, né, agora, mais recentemente, por conta do distanciamento social, a gente pudesse, de fato, acessar a biblioteca estando, não precisando sair de casa para vir para cá. Foi, acho que uma coisa muito, muito relevante nesse sentido de levar o IBCCRIM para fora de São Paulo, para deixar de ser um instituto paulista, né, como muitas vezes as pessoas se referiam a ele. Quando eu assumi a presidência, o Bruno nos deu uma ideia, exatamente por conta da dinamicidade das informações, dos artigos, enfim, e por conta do boletim, ainda que a gente tem o boletim na internet, né, e já tínhamos o boletim na internet, o boletim é uma publicação mensal, uma publicação que você espera virar o mês para publicar o artigo. E o Bruno sugeriu, propôs um site, uma página na internet em que a gente publicasse artigos com maior dinamicidade, que sem dúvida foi uma ótima iniciativa, uma ótima ideia, mas a gente não contava que aquilo fosse concorrer com as nossas próprias publicações. Porque o que acontecia? A gente tem publicação, tem a Revista Brasileira de Ciências Criminais, tem a Revista Liberdades, tem o boletim, e as pessoas, e a gente pedia para autores para publicarem trabalhos nesses veículos. E com a Tribuna Virtual, que acabava, e tanto a Revista Brasileira de Ciências Criminais, como a Revista Liberdades, como o boletim, tem um perfil muito próprio, são perfis muito diferentes. Então, elas não concorrem entre si, mas com a Tribuna Virtual acabou ficando uma coisa que poderia concorrer com o boletim, e acabou meio que havendo uma concorrência, a gente sentiu isso, que poderia haver uma concorrência, a gente acabou abortando, a gente acabou encerrando as atividades do que a gente chamava de Tribuna Virtual, por conta dessa concorrência, vamos dizer, interna, né, dentro das próprias publicações do Instituto. Agora, pensando, né, fora do Instituto, com outros veículos, com as publicações, a gente de fato perde um pouco nessa dinamicidade quando a gente compara com outros veículos que eventualmente têm uma publicação diária, né? Aconteceu um fato hoje, hoje à noite já tem artigo sobre esse assunto sendo publicado. Mas o fato, a qualidade das publicações do IBCCRIM é um grande diferencial que a gente vislumbra em termos de qualidade. Então, ainda que a gente perca um pouco essa dinamicidade, as nossas publicações, elas continuam sendo muito requisitadas, continua havendo uma procura muito grande, o interesse, e são usadas frequentemente como referência na área. Então, a gente, de fato, a gente acaba perdendo um pouco nessa questão da dinamicidade, mas isso de maneira alguma eu acho que afeta o prestígio e o interesse das pessoas por publicar no IBCCRIM. Eu acho que eu não tenho esses números hoje, enfim, mas eu posso apostar que a gente tem uma demanda muito grande, muitos autores mandam trabalhos para cá para publicar, uma demanda muito maior do que aquilo que a gente pode de fato publicar por conta da qualidade. Essa questão da reforma do Código Penal, reforma do Código de Processo Penal, enfim, são questões que eu acho que acompanham o IBCCRIM desde a sua fundação, né? Não é, de fato, durante o período em que eu era presidente, principalmente a reforma do Código Penal se fez muito presente, mas esse é um tema que vem sendo sempre discutido e rediscutido, tanto é que hoje está sendo discutido no Congresso discutida a reforma do Código de Processo Penal, enfim, tem debates envolvendo essa reforma. Então, o IBCCRIM sempre teve
um papel muito importante no sentido de promover uma reflexão, uma crítica, apresentar proposições com relação às mudanças tanto no processo penal como no Código Penal, enfim. Isso se mostrou presente durante o período em que eu era presidente, inclusive um projeto que teve muita repercussão foi um projeto de 2012, que foi muito debatido, que foi objeto de uma audiência pública no Seminário Internacional do IBCCRIM, que teve uma audiência muito grande. Depois houve a criação de uma coluna no boletim, e todo mês saía um artigo discutindo algum ponto específico daquela proposta de reforma. Então esse foi um tema que sempre é trazido, sempre está presente no IBCCRIM, e acredito que sempre vai estar. Por quê? Primeiro, porque a gente tem tido, ao longo dos anos, a gente tem tido sempre várias propostas, mais de uma proposta de reforma desses códigos, e, em geral, propostas muito problemáticas, que demandam uma postura crítica do Instituto. Mas ainda que a gente tivesse um bom código, bons códigos, a gente vê um trabalho do legislador, essa ideia de o direito penal serve para tudo, o direito penal como a primeira opção na resposta dos problemas, enfim, a gente vê que esse é um trabalho constante, um trabalho de formiguinha, mas um trabalho que está no próprio DNA do IBCCRIM, essa constante crítica e reflexão dessas propostas de alteração legislativa. E, às vezes, as propostas acabam passando, né? Não precisa necessariamente ser de um código, mas de uma lei nova, enfim, e o IBCCRIM aí acaba tendo um papel também muito importante de criticar, de propor interpretações, de conduzir a interpretação, a forma como aquela lei deve ser lida, deve ser incorporada pelos operadores do direito da maneira menos danosa aos direitos individuais, mais garantista, etc. Então o IBCCRIM acho que tem um papel não só, sempre teve um papel muito importante na discussão das propostas legislativas, mas também, uma vez aprovadas essas novas leis, também no sentido de discutir as interpretações e os caminhos que devem ser aqueles, que deveriam ser aqueles seguidos pelos intérpretes, pelos aplicadores. Nesse sentido, o IBCCRIM tem um papel relevantíssimo, me parece. Eu vejo o IBCCRIM como essencial para a atividade acadêmica no Brasil hoje em dia, né? A gente, obviamente, dentro das universidades, você tem corpo de professores, você tem pesquisa, você tem bibliotecas, tudo isso, mas o IBCCRIM acaba tendo um papel muito importante de complementar essa estrutura da universidade, as oportunidades geradas pela universidade. Então, a gente percebe, por exemplo, hoje em dia, um aluno que queira fazer um trabalho de conclusão de curso em ciências criminais, é muito importante, vai ser muito importante para o seu trabalho se ele for associado do IBCCRIM e puder consultar a biblioteca do IBCCRIM, porque aqui ele vai ter acesso a obras, a material que ele dificilmente teria nas suas universidades, nesse sentido, nas suas universidades para fazer um trabalho de conclusão de curso. Agora, além disso, eu acho que o grande diferencial que nenhuma universidade consegue suprir é a riqueza dos debates que acontecem no IBCCRIM, é a riqueza das palestras, dos cursos e o pensamento jurídico sendo forjado, sendo construído a partir do IBCCRIM. Então, eu posso ter numa universidade um professor de grande destaque, numa outra universidade um ótimo professor e assim por diante, mas eu tenho no IBCCRIM todos esses professores juntos, debatendo, discutindo, divergindo entre si e construindo as ciências criminais. E esse ponto é um ponto que nenhuma universidade vai ter sozinha. E aí o IBCCRIM, eu acho que tem um grande diferencial. E quem passa pelo IBCCRIM, quem constrói a sua carreira, se forma a partir do IBCCRIM, tem esse diferencial que outras pessoas não têm. E aí isso explica, eu acho que pode explicar em grande medida, porque várias pessoas que
passaram pelo IBCCRIM, que participaram das atividades do IBCCRIM, acabam se destacando na academia, nas universidades, porque tem esse know-how, tem essa bagagem que individualmente essas universidades não conseguiriam fornecer, não conseguiriam oferecer para os estudantes. Acho que nesse ponto tem uma complementaridade e uma riqueza que só o IBCCRIM tem, né? Ou que só um instituto que congrega tantos professores e tantas possibilidades de pensamento jurídico diferentes e complementares consegue fornecer. A minha formação jurídica no direito penal, nas ciências criminais, ela foi enormemente enriquecida por pertencer ao IBCCRIM, por estar nesse espaço, por conviver com pessoas que estavam pensando o direito penal, o processo penal, que estavam refletindo sobre essas questões, por ter contato com a doutrina mais nova, mais atual, os textos que a gente recebia para publicação, que eu tinha oportunidade de ler, que iam ser publicados. O fato de estar no IBCCRIM, acho que proporciona um diferencial para quem está no IBCCRIM, que outros ambientes não fornecem. Não porque esses ambientes não sejam bons ou não sejam adequados, mas porque aqui a gente tem uma pluralidade maior, uma riqueza na diversidade que justifica, que marca o IBCCRIM nesse cenário. Na época que eu estava à frente do IBCCRIM, foi a época que estava sendo julgado o mensalão. Então, o mensalão foi um tema muito presente, até se a gente olhar as publicações daquela época, a gente teve alguns boletins dedicados quase que exclusivamente a esse tema, aos assuntos que estavam sendo debatidos, a questão da corrupção, a questão da coautoria, a questão da quadrilha, bando, dos crimes que estavam sendo julgados ali. Foi um momento muito profícuo de desenvolvimento desses temas, porque esses assuntos estavam sendo objeto de um julgamento que teve uma característica também muito peculiar, que, salvo engano, foi o primeiro momento em que um grande julgamento, uma ação penal, em que a gente tinha personagens, figuras públicas muito importantes para a nação, né, para o Estado brasileiro, que estavam sendo acusadas e estavam sendo julgadas, e isso sendo transmitido ao vivo para o Brasil inteiro. O fato da gente ter uma transmissão ao vivo desses julgamentos trouxe o direito penal para as conversas de bar, para as corridas de táxi, o taxista perguntando o que a senhora acha dos embargos infringentes, de não sei o quê. Tema altamente técnico, que muitas vezes um profissional tem dificuldade, às vezes, para lidar com esse tema, e estava sendo objeto de discussão no bar entre amigos à noite, numa sexta-feira à noite. Quer dizer, então esse foi um momento em que esses temas tiveram muito presentes na vida nacional, e o fato de haver essa transmissão, que é também, por sua vez, muito questionável, né? Me lembro de termos tido um seminário do IBCCRIM em que houve justamente esse questionamento, até que ponto vale a pena transmitir os julgamentos, até que ponto a gente não acaba deturpando, os juízes acabam não se envaidecendo por conta disso e acabam não julgando como deveriam julgar, enfim. Independentemente desses questionamentos, foi um momento em que o Brasil inteiro girou em torno de um julgamento criminal muito técnico, mas que aquilo dominou o assunto, e o IBCCRIM fez isso se refletir nas suas publicações e nas suas atuações. E um outro tema, que também é um tema que sempre acompanhou a história do IBCCRIM, inclusive teve na própria fundação, né, no massacre do Carandiru, lá de 1992, que é a questão da violência policial. Esse tema foi também muito debatido em 2013, 2014, por conta das manifestações de junho de 2013, em que havia aquela demanda inicialmente, pela redução das tarifas de ônibus, enfim, mas que a violência policial foi tão grande, né, foi tão
devastador é que criou-se assim o efeito rebote daquilo foi uma manifestação generalizada no país inteiro contra esses abusos das autoridades, enfim, dos agentes policiais. E nesse momento também, acho que fez parte de mais de um editorial do Boletim a questão da violência policial por conta das manifestações de junho de 2013. Esse é um tema, vamos dizer, que sempre esteve presente, continua presente, infelizmente, né, na nossa sociedade, mas que naquele momento teve um destaque por conta daquelas manifestações que marcaram a nossa história recente no país. O que o IBCCRIM tem de diferente, né? Por que a gente está... Por que tem todos esses exemplos de sucesso, assim? Uma primeira constatação é o fato da gente viver num país em que a gente tem muita violência policial, a gente tem um direito penal remendado, a gente tem a questão dos presídios, do número grande de pessoas presas, tendo seus direitos violados, enfim. Acho que tudo isso que está, vamos dizer, na essência, na base da existência do IBCCRIM, essa realidade que permanece dessa maneira faz com que sempre haja objetos de contestação por parte do IBCCRIM, que eu acho que isso está na sua própria essência. Mas eu acho que isso não é suficiente. Então, o que diferencia o IBCCRIM de tudo isso? Por que o IBCCRIM tem esse papel de destaque? Acredito que o envolvimento de pessoas comprometidas, interessadas em pensar sobre o direito penal, o sistema penal, acredito que o prestígio que o IBCCRIM adquiriu ao longo do tempo atrai essas pessoas, e aquela coisa de um círculo virtuoso em que a coisa boa atrai outra coisa boa. Então você tem um instituto com muito destaque, com muito prestígio, as pessoas querem participar, e quando as pessoas boas vêm participar, encontram espaço, encontram acolhida, isso estimula que elas participem mais e produzam mais coisas boas e proporciona uma renovação. Acho que a diferença do IBCCRIM com relação talvez a outros institutos ou outras associações, enfim, ou uma diferença, uma característica importante do IBCCRIM é essa renovação constante. Essa renovação constante que, por sua vez, pode em algum momento proporcionar alguns desencontros, pode proporcionar alguns ruídos de comunicação, mas que, na verdade, a sucessão de gerações no IBCCRIM acaba proporcionando, eu acho que essa revitalização, esse rejuvenescimento, e é uma sucessão de gerações que não se excluem umas às outras, né? Que vão se somando. Eu acho que esse é um ponto bastante peculiar do Instituto e que acaba provavelmente sendo o grande responsável, o fator responsável por essas várias frentes de sucesso, né? Acho que é por aí. Acho que esse é um ponto bastante característico do IBCCRIM. Eu vejo, quando eu cheguei, que eu era uma menina de 20 e pouquinhos anos, que chegou num ambiente com pessoas muito mais velhas ou um pouco mais velhas, que me acolheram, que proporcionaram que eu participasse das atividades do IBCCRIM. E eu vejo hoje, eu já não sendo mais aquela menina de 20 anos, mas vendo jovens de 20 anos chegando e talvez se inspirando nas pessoas da minha geração, como eu me inspirei nas pessoas da geração anterior, e isso vai se renovando, e essa troca vai alimentando, acho que o Instituto. Eu acho que essa é uma característica muito própria do IBCCRIM. Eu vejo isso com muita nitidez, assim.